Olá pessoal, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre limites, né? A gente vai ver, vai ser uma aula bem introdutória para tentar ver se vocês entendem aí com calma esse conceito de limite, né? Essa ideia intuitiva de limite. E para isso a gente vai trabalhar com dois problemas bem antigos aí no cálculo, né? Que é o problema da reta tangente e o problema da velocidade instantânea, né? Vou passar aqui para os slides do Stuart, né? É o capítulo 2 do livro, né? Ele fala aí de limites e derivadas, né? Que tem nesse capítulo também. Vocês vão ver que mais para frente que isso que a gente está falando aí tem muito a ver com derivada, né? Tá aí os dois problemas, né? Da tangente e da velocidade. A gente vai ver primeiro esse problema da tangente. O problema da tangente, conforme a gente vai ilustrar aí com figuras ao longo desses slides aí, no fundo é calcular a inclinação de uma curva, né? De uma função, né? Por exemplo, quando você está subindo uma trilha de bicicleta, né? Você tem lá a trilha e tem algumas partes da trilha que são mais íngremes do que outras, né? Aí a inclinação de uma reta, né? A gente sabe que é o deslocamento vertical, ΔY, dividido pelo deslocamento horizontal, ΔX, né? Vamos colocar aqui, para relembrar aqui, fazer aqui no quadro, só para vocês relembrarem aí essa ideia de inclinação, né? Coeficiente angular, né? Que tem a ver com coeficiente angular. A gente vai falar muito de coeficiente angular, né? E o coeficiente angular é isso aqui, ó. A gente vai chamar, normalmente chamado da letra M, né? É a tangente de um ângulo θ. Aí esse tangente do ângulo θ é calculada YB menos YA, XB menos XA. De onde saiu esse XB e YA? É exatamente aí pontos que estão em uma reta. A gente quer saber a inclinação dela, né? Vou marcar aqui XA, YA, XB, YB. Esses caras aí são pontos de uma determinada reta que a gente quer calcular a inclinação dessa reta, né? Tá aí a reta na cor preta. E esse ângulo θ aí, ele está exatamente aqui, ó. É a inclinação que essa reta faz com o eixo horizontal. Aqui o ângulo θ, tá? É a inclinação que ele faz com o eixo horizontal. Esse comprimento aqui do triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo aqui, esse comprimento aqui é YB menos YA. E esse comprimento aqui do triângulo retângulo, comprimento horizontal, né? XB menos XA, né? E esse cara aqui é o que eu falei aí, ΔY, e esse aqui é o ΔX, tá certo? Só para ficar claro aí o que é que a gente está falando de inclinação da curva, né? É dada pelo coeficiente angular M, que é a tangente de um ângulo θ, né? Que é o ângulo que a reta na cor preta aqui faz com o eixo horizontal X, tá certo? Aí voltando aí para esse exemplo que eu estou falando da bicicleta subindo uma trilha, né? A inclinação aí, um ponto específico dessa curva, né? Dessa trilha, né? Que a gente está subindo, né? Vai ser obtida escolhendo-se o ΔX, né? Esse ΔX aqui, ó, esse aqui, fazendo ele tender para zero. É assim que a gente vai calcular, porque a gente está querendo calcular a inclinação da curva, não é a inclinação da reta, né? Como está aqui, né, no quadro, né? A gente quer calcular a inclinação da curva, né? Então a gente tem que fazer o ΔX ir para zero, né? E a gente vai fazer isso aqui nessa primeira aula, tomando dois pontos próximos, né, o bastante em uma curva. A gente vai pegar dois pontos de uma curva bem próximos um do outro e vai calcular essa inclinação utilizando esses dois pontos aí. Vai tentar ver para que valor que essa inclinação está tendendo, vamos dizer assim, né? Vocês vão ver que isso aí, né, a inclinação de uma curva em um ponto nada mais é também que um problema de limite, né? Como a gente está falando de tangente também, né? A definição aí de tangente, você pode pensar que é uma reta que toca uma curva, né? E deve ter a mesma inclinação da curva no ponto tocado, tá certo? Secante também, a gente vai falar muito em reta secante, né? A secante para a gente vai ser uma reta que intersecta uma curva em dois pontos, certo? Vou voltar aqui para o slide, né? Iniciando aí com o problema da tangente.
De novo aí a definição que eu falei de outra forma, né? A palavra tangente vem aí do latim tangens, né, que significa tocando. Assim, uma tangente a uma curva é uma reta que toca a curva, né? Em outros termos, uma reta tangente deve ter a mesma direção que a curva no ponto de contato. A gente vai ter a mesma direção da curva no ponto de contato. Isso aí é um troço bem interessante. Tem aplicações em várias áreas aí. E um primeiro exemplo bem simples, né? A curva aí no caso é esse círculo, né, na cor preta. Aí claramente você vê que de acordo com essa definição de reta tangente que eu falei, né? A reta tangente está aqui, ó, para esse ponto aqui, né, para esse pontinho aqui, você está vendo nitidamente que a reta tangente é essa reta rosa aqui, que toca esse ponto aqui, né? Como o Euclides disse aí, ó, a tangente é uma reta que intercepta o círculo uma única vez. Só que a gente não vai ficar aí é, falando só sobre o círculo, a gente vai falar de curvas em geral, né? Curva mais complicadas. Aí essa definição aí fica meio complicada de entender, né? Aí vamos ver aqui um exemplo. Duas retas, tem a reta L, essa reta aqui na cor azul, e a reta T na cor rosa, né? Passando através de um ponto P, e esse ponto P está nessa curva preta aqui C, tá certo? A reta L intersecta C somente uma vez, está vendo aqui, né? A interseção aqui no ponto P só cruza uma vez essa curva preta aqui. Mas a gente está vendo aí que isso aí não é uma tangente, né? A reta T, por outro lado, é a nossa reta tangente, né? Ela intersecta aqui o ponto P aqui, tangenciando a curva, né? Apesar de que ela cruza a curva aqui C novamente aqui. Aqui ela não é tangente, nesse ponto aqui ela não é tangente. Mas no ponto P, a reta T é uma reta tangente à curva C, tá certo? Então, primeiro exemplo aí. Encontrar a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto P, 1, 1. Coordenada x igual a 1, coordenada y igual a 1. Um exemplo bem tradicional, né? Um exemplo do livro, né? Qual que é o problema aí, né? A gente tem uma parábola e a gente quer encontrar uma equação de uma reta que passa por um ponto. Então, tem pouca informação para a gente encontrar essa reta tangente, né? Só tem um ponto, né? A gente só conhece um ponto da reta. Para a gente encontrar a equação de uma reta, explicitamente, a gente precisa de dois pontos. Ou precisaria de um coeficiente angular. Um ponto e um coeficiente angular, ou dois pontos, né? São as duas coisas que a gente precisa para conseguir escrever a equação da reta. No caso, que a gente só tem um ponto, né, que está exatamente aqui na parábola, né? Deixa eu colocar aqui para o GeoGebra, né? Eu separei aqui o GeoGebra. Tá vendo? Eu desenhei a parábola x ao quadrado, tá aqui, né? X ao quadrado, essa curva na cor verde. Marquei o ponto P, 1, 1, que é o ponto denunciado aí do exemplo, né? E é, a gente quer saber a reta que tangencia aqui no ponto P. Graficamente, você consegue fazer isso, encontrar essa reta, dessa forma aqui, né? Se a gente já tem o gráfico aqui, você sabe que vai ser essa reta aí, né? Essa reta aí na cor preta é a reta que é tangente à curva na cor verde, né, nesse ponto P, né? Graficamente foi fácil de encontrar ela. Até aqui o GeoGebra até dá para você a expressão dela. Y igual a 2x menos 1. É exatamente essa expressão aqui que a gente quer obter. Mas não assim graficamente, né? A gente tem que obter algebricamente. Então vamos deixar essa equação da reta aqui. Vamos voltar aqui para o slide, né? A gente pode encontrar uma equação da reta tangente T, né? Eu já falei, se a gente souber a inclinação, né? E a dificuldade está exatamente nisso, né? A gente não consegue encontrar a inclinação só com um ponto. A gente precisa de mais outro ponto. Espera aí que não voltou aqui. Tá. Aí observe, porém, que a gente pode calcular uma aproximação de M, escolhendo um ponto próximo do ponto 1, 1. Pode escolher um ponto Q, bem próximo do ponto 1, 1, e isso aí vai dar uma aproximação para a reta tangente para a gente, né? Esse ponto Q aí também tem que estar na parábola, porque é a única informação que a gente tem, né, de onde colocar esse ponto. Aí a gente pode calcular essa inclinação, MPQ, até chegar a uma conclusão do que seria a inclinação M que a gente está procurando, tá certo? E essa inclinação MPQ vai ser a inclinação de uma reta secante, né? Mas a gente quer a reta tangente, né?
Tá aqui, ó. Tá aqui o gráfico que ele colocou. Ele pegou um ponto Q, tá vendo? Esse outro pontinho aqui. E calculou essa equação da reta na cor azul aqui. Essa reta na cor azul é uma reta secante, que é uma aproximação para a reta cor-de-rosa, que é a reta que a gente está procurando. Né? Você está vendo aí que tá próximo, vamos dizer assim. Tem uma aproximação entre a azul e a cor-de-rosa. Né? Se você pegar um ponto mais perto aqui, essa curva azul vai ficar mais perto da curva rosa. E assim por diante. Quanto mais perto você tiver do ponto P, a aproximação vai ser melhor. Né? Aí o coeficiente angular MPQ da secante, né, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Né? A gente está pegando um ponto de coordenadas x, né, e coordenadas x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque a gente está querendo pegar um ponto da parábola. Né? A parábola é y igual a x ao quadrado. Por isso que está esse x ao quadrado aqui no parênteses. Né? Esse é a coordenada y, né? E aqui é a coordenada x. A gente deixa assim em função de x porque esse ponto Q é genérico. A gente vai pegar esse ponto Q de forma que ele fique mais próximo de P. Vai fazer várias iterações para vocês entenderem essa noção aí. Né? E esse ponto Q que a gente está pegando, ele é diferente do P. Não pode ser o próprio ponto P, né? Senão vai ter divisão por zero, como você está vendo aqui. Se eu pegar o próprio ponto P, vai ser x igual a 1 aqui, zerou o denominador, vai ter divisão por zero, a gente não pode fazer essa conta. Mas é justamente aonde a gente quer obter o coeficiente angular da tangente. Né? Aqui, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Vamos pegar um ponto aqui na parábola, por exemplo, o ponto 2. Né? Vou selecionar aqui o ponto 2. Eu vou pegar uma reta que passa por P, tá certo? E pelo ponto 2, tá mais ou menos aqui, tá certo? Tá vendo? 2 está aqui, então eu peguei um outro ponto aqui próximo de coordenada x igual a 2. Quando eu fiz isso, a equação da reta foi essa daqui, tá certo? Aqui a gente quer essa equação da reta aqui, então tá longe ainda. Aí o que você faz? Pega outro ponto mais perto de P, né? Vamos supor aqui x igual a 1,6. X igual a 1, e a gente pega esse ponto sempre na parábola, que é a informação que a gente tem. Aqui, ó. Vamos pegar o ponto P e aqui 1,6, certo? Tá vendo? A reta aqui já ficou mais perto dessa aqui. A primeira reta para x igual a 2 é essa. Para x igual a 1,6 é essa. Tá vendo? A reta está se aproximando dessa daqui. Claro que a gente está pegando pontos aí à direita do ponto P. A gente pode pegar à esquerda também, né? Vamos pegar agora um ponto aqui, ó, por exemplo, 1,2. Já fica até difícil da gente, né? A gente dá um zoom aqui. Vamos pegar aqui um ponto que passa por 1,2. Aqui, ó. Tá vendo? Já essa outra reta aqui, que já está mais perto dessa aqui. Então, conforme você vai pegando pontos mais perto do ponto P, você vê que a reta tangente, vamos pegar aqui um bem próximo mesmo, ó. Um ponto, já fica até difícil de pegar, né? Mas vamos dar um zoom aqui. 1,04. Tá aí. Tá vendo? Essa equação da reta já está bem próximo da equação da reta tangente que a gente está procurando. Se a gente olhar aqui, ó, olha o que está acontecendo. A reta tangente para a gente é essa daqui, y igual a 2x menos 1. Né? Para a primeira aproximação, olha o que deu. Cadê aqui? 2,58x menos 1,58. Está bem longe disso aqui. Né? Depois, a gente pegou mais próximo, 2,20, foi do 2,5 para 2,20, coeficiente angular, e aqui para 1,20, estava mais próximo. E por aí você vai fazendo, até que a gente chegou nessa aqui, que o x era 1,04, né? Você vê 2,03, já está bem próximo do 2, né? 2,03 é bem próximo de 2. Aqui é menos 1, aqui é menos 1,03, ou seja, está uma aproximação boa, né? Até a terceira casa decimal tá ótima essa aproximação, né? Então, o que parece que está acontecendo aí, né? Também peguei aqui, ó. Eu coloquei esses pontos aí na tabela do Excel, né? É fácil você fazer tabela de qualquer planilha aí você faz isso, né? O ponto Q está aqui, né? X ao quadrado. Aí eu entro com x,
calculo o x ao quadrado, né? E depois calculo o coeficiente angular. Aqui é a fórmula, quem quiser ver, né? Então, o que está acontecendo? O ponto que a gente está tentando se aproximar é x igual a 1. Né? Então, você está vendo que todos esses pontos aqui estão bem próximos de x igual a 1. Né? 0,95 está à esquerda de x igual a 1. Né? É menor do que x igual a 1. Então, você está se aproximando de x igual a 1 pela esquerda do 1. Tá vendo? Até 0,9999. 5 noves aí. Isso aí é muito próximo de 1. Né? Aí o que aconteceu? O coeficiente angular foi do 1,95, 1,99, 1,995, né? Você vê que está se aproximando de 2, né? Tá vendo? E aqui é a aproximação de 1 à direita do 1, para valor de x maior que 1. 1,05 até 1,00, bem próximo de 1. Olha o que aconteceu aqui também. 2,05, 2,01, 2,00001. Ou seja, parece que o coeficiente angular da nossa equação da reta tangente que a gente está procurando, no ponto 1, 1, é m igual a 2. Né? E é exatamente isso aí que a gente vai chegar à conclusão mesmo. Né? O coeficiente angular, m, é igual a 2. Né? Aqui também ele fez também as aproximações do ponto x igual a 1. Né? Tá vendo? Tá sugerindo que o m é igual a 2. Se o m é igual a 2, né? A gente vai falar a seguinte coisa, né? A gente diz que a inclinação da reta tangente é o limite das retas secantes. E expressamos isso simbolicamente com isso aqui. Né? Vai aparecer esse símbolo aqui de limite agora para a gente ao longo do curso todo aí. Limite de MPQ quando Q tende a P. Essa setinha aqui, né, a variável à esquerda está tendendo a variável da direita. Q tende a P. Quando tem Q, setinha P, Q tende a P. A gente lê assim, né? O MPQ a gente já viu que é dado por essa fórmula aqui. Então, é limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Né? E a gente está vendo aí que parece que vai dar 2 o resultado desse limite. Né? É exatamente o que vai dar. Então, por enquanto, vocês vão confiar aí que dá 2, né? A partir dessas aproximações que a gente fez aí na tabela aí da planilha, né? Do livro. Né? Nem sempre dá para tirar essa conclusão assim. Né? Nesse caso aqui dá. Mais para frente a gente vai ver como é que calcula isso aí direitinho. Então, supondo que realmente é 2 a inclinação da reta tangente, a gente pode agora escrever a equação da reta utilizando o ponto dado, que é o 1, 1, o ponto P, né? Esse ponto aqui, e o coeficiente angular 2. Então, y menos o y do ponto dado, que é 1, igual a 2, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto dado, que é 1. Ou y igual a x, 2x menos 1, né? Que é o que a gente viu lá no GeoGebra. Né? Tá certo? Bem tranquilo. Então, essa aqui é a equação da reta tangente, supondo, né, que o coeficiente angular realmente seja 2. Aqui está toda essa ilustração que a gente fez aí no GeoGebra. Né? Você vê que a reta azul está chegando próximo da reta cor de abóbora, cor de rosa, conforme o Q está chegando perto do P. Tá vendo? Quanto mais o Q estiver perto do Q, tanto se aproximando por valores à direita do P, né, quanto por valores à esquerda do P. Tá vendo? O Q agora está à esquerda do P. Ele está chegando perto do P, você vê que a azul está chegando próximo da cor de rosa. Né? A noção aí de velocidade, né? Todo mundo lembra aí que a velocidade é a distância percorrida ΔX, né? Dividida pelo tempo ΔT que levou para percorrer essa distância, tá certo? Né? E a velocidade instantânea é a velocidade quando esse ΔT vai para zero, né? Só que a gente não pode tomar o ΔT igual a zero. A gente vai ver como é que faz isso aí. Né? Exatamente esse problema da velocidade. Né? Essa noção, em particular de velocidade de um objeto, a noção de velocidade, em particular a velocidade de um objeto, né? Precisamente em um determinado instante específico, né? É bem sutil e difícil de entender, né? de definir com precisão. Né? Por exemplo, aí, no instante em que um atleta cruzou a linha de chegada, ele estava correndo a, sei lá, 21 km por hora. Né? Como é que a gente pode concordar com essa afirmação? Né? Se você tirar uma foto no exato momento do atleta cruzando a linha de chegada, isso não vai ajudar em nada para a gente, né? Já que nela o atleta estaria parado nessa fotografia. Né?
Então tem uma certa aí, uma espécie de paradoxo em tentar quantificar o movimento em um momento preciso, né, que é justamente no tempo igual a zero, né, pois quando a gente se concentra em um único momento, a gente acaba parando aí o movimento, né. Esse é um problema aí bem antigo aí do cálculo, né, lá desde o século V a.C., aí ficou mais, ficou definido como é o que a gente vai ver hoje, a partir daí das abordagens que o Newton fez, né. Vamos ver um exemplo do livro. Aí, ó, suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação do alto de uma torre, né? A torre tem 450 metros acima do solo, tem 450 metros de altura, né? Está pedindo para encontrar a velocidade da bola após 5 segundos, né? Então, por meio de experimentos feitos séculos atrás, né, o Galileu, né, descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo de queda, né? E, claro, desprezando aí a resistência do ar, né? A aceleração causada pela gravidade, certo? Se a distância percorrida após t segundos for chamada de s de t, uma função do tempo t, né? O nome da função é s de t, medida em metros, então a lei de Galileu pode ser expressa nessa forma aqui, né? S de t igual a 4,9t ao quadrado, certo? Essa constante 4,9 aí tem a ver com a constante lá da aceleração causada pela gravidade, né? A dificuldade de encontrar a velocidade após 5 segundos está em tratar de um único instante de tempo, né? A gente quer saber o que aconteceu, igual quando o cara cruzou a linha de chegada, quer saber naquele momento, t igual a 5, né? Quando t igual a 5. Não é aquele problema de velocidade média que a gente estudou lá no ensino médio, né? Você tem um intervalo de percorrido, né? Uma distância percorrida e tem um intervalo de tempo que o cara levou a percorrer aquela distância. Você faz uma média, né? Uma velocidade média, né? É diferente que a gente quer num tempo específico, né? A gente quer saber a velocidade instantânea nesse tempo aqui, né? Porém, podemos aproximar a quantidade desejada calculando a velocidade média sobre o breve intervalo de tempo de 1/10 de segundo, a partir de t igual a 5 até t igual a 5,1 segundos, né? Ou seja, parecido com esse problema aí o problema da tangente, né? A gente vai se aproximar do instante de tempo que a gente quer calcular a velocidade, né? Como a gente só sabe calcular a velocidade média, a gente vai fazer isso através da fórmula da velocidade média. Então, a velocidade média é a mudança da posição sobre o tempo decorrido. Como a gente pegou aqui o intervalo de 1 segundo, 0,1 segundo, né? Tá aqui, a gente vai ter que fazer a conta para S igual a 5,1 segundos, né? A distância que eu estava em 5,1 segundos e a distância que eu estou em 5 segundos. Divido por 0,1, que é o ΔT, né? Vai dar essa conta, vai fazer essa conta aqui, né? Usando essa fórmula aqui, né? 4,9t ao quadrado, né? Deu isso aí. Fez a conta lá, deu 49,49 metros por segundo, né? Aí foi feita aqui uma tabela para vários valores, vários intervalos de tempo, né? Tá vendo? 5 e 6, entre 5 e 5,1 foi o que a gente fez a conta agora aí. Entre 5 e 5,05, ou seja, mais perto de 5, mais perto de 5 ainda, mais perto de 5 ainda. Você podia ir pegando valores mais próximos de 5 ainda aqui, né? Essa tabela aqui cresce indefinidamente, né? Até onde você quiser parar, né? Ou até, por exemplo, se vai fazer a conta no computador, é claro, até a hora que a conta no computador vai estar dando sempre o mesmo resultado, vamos dizer assim, né? Chegar uma hora que vai dar 49,00001, né? Ou então vai dar até 49 na calculadora, a partir de um t muito próximo de 5, né? Tá vendo o que está acontecendo? 53, 49, 49, 49, 24, 49,04, 49,004. Ou seja, parece que é 49, né? Aqui já está muito próximo de 49, né? Você pode ir aumentando aqui esses valores aqui embaixo. Aqui no caso está se aproximando de 5 por valores maiores que 5. Você poderia pegar 4,999, né? Podia pegar valores menores que 5 também. Você vai ver que vai acontecer a mesma coisa, vai estar se aproximando de 49. Você pode fazer isso aí para casa também. Então, a gente vai dizer que a velocidade instantânea, quando t igual a 5, né, é definida como valor limite dessas velocidades médias, em períodos de tempo cada vez menores, né, começando em t igual a 5,
Assim, a velocidade instantânea, após 5 segundos, é 49 metros por segundo. Tá vendo? A partir do valor lá da velocidade média, a gente está inferindo que a velocidade instantânea é 49 metros por segundo. Parece que vai ser realmente isso, tá certo? E se vocês observaram, né, a fórmula que a gente usou foi exatamente essa aqui para calcular a velocidade instantânea. Eu vou fazer aqui com F, mas o exemplo lá estava com S, né? S de T. Eu vou fazer com F de X, que é o que vai aparecer mais aí. Tá? A gente tá a fórmula que a gente está fazendo é essa daqui, da velocidade média, né? F de X, menos, no caso lá, era no ponto S igual a S de 5, né? Aqui eu vou colocar F de A, sobre X menos A. Foi essa fórmula aqui que a gente usou, tá certo? Dá uma voltada no vídeo aí, se você não entendeu, né? E a gente está pegando valores próximos desse cara aqui, do A. No caso, o A do exemplo aí era o 5, né? 5 segundos, né? Então, é isso aqui, ó. Vou colocar aqui o eixo X, colocar aqui o ponto que a gente está se aproximando, que é o A, né? E a gente está pegando valores. Você pode se aproximar do A, né? Você está vendo aqui na reta horizontal aqui, você pode se aproximar de A por aqui, né? Ou por aqui, tá certo? Pela esquerda de A ou pela direita de A, né? Pela esquerda de A, eu posso escrever assim, ó, x igual a mais h, tá certo? E pela direita do A, eu posso escrever x igual a mais h, tá certo? Tranquilo aí? No caso aqui, ó, essa distância aqui é um h menor que zero, e essa outra distância aqui, né, é um h maior do que zero, tá certo? E a gente pode transformar essa fórmula aqui em cima, vou colocar aqui para baixo, igual f de a mais h menos f de a mais h menos a, que é igual a f de a mais h menos f de a sobre h, tá certo? Então essa expressão aqui, vocês vão ver que vai aparecer logo daqui a pouco no curso aí. Por isso que eu já coloquei, eu saí disso aqui, né, e cheguei nisso aqui. A gente vai ver que tem é um formato especial aí para um tipo de limite que a gente vai falar mais para frente, tá? Dá uma olhada nesse, até chegar aqui, ver se todo mundo pegou isso aí. Então, o, o objetivo aí dessa aula de hoje, né, foi, eu espero que vocês tenham entendido aí esse conceito intuitivo de limite, né, de uma aproximação de um ponto, né? A gente está se aproximando de um ponto pela esquerda ou pela direita, vai sempre aparecer essas palavras aí, né? Ou pela esquerda ou pela direita do ponto, né? O que está acontecendo lá? Aí no caso a gente viu o problema da reta tangente e o problema da velocidade, né? Espero que vocês tenham pegado essa noção intuitiva, né? Então, até aí a próxima aula, tá?